A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu sou o pastor Wellington, líder da igreja local evangélica Projeto Renovar em Vila Valqueire, que temos como pastores presidentes pastor Antônio Ribeiro e pastora Lúcia Marinatti. O ministério está há 18 anos, que tem consolidado famílias, resgatado jovens, abençoado vidas, um ministério que prioriza a palavra de Deus. Nós estamos aqui na sede da livraria Boas Novas, onde você poderá encontrar bíblias de estudo, material evangélico diversos, blusas com dizeres evangélicos, e aqui no cantinho do vídeo, aqui acima, tem o telefone dessa empresa, onde você poderá fazer o contato e certamente o material ao seu gosto chegará até você. Nós estamos aqui gravando esse vídeo para o nosso canal, pedimos que você deixe um like aqui embaixo, curta essa página, toque o sininho para que outros vídeos sejam notificados para você. Nós vamos falar hoje sobre esse último trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. A editora CPAD nos traz um conteúdo maravilhoso. Esse tema fala sobre o governo divino em mãos humanas. O nosso comentarista é o pastor da Assembleia de Deus, Osiel Gomes, que fica ali no campo de Tirirical, em São Luís do Maranhão. E certamente o conteúdo abordado por ele, seus comentários, são de edificação espiritual para a Igreja do Senhor. Então vamos estar falando sobre essa lição de número 1, cujo título é Conhecendo os Dois Livros de Samuel. É interessante notarmos que todo reino, para ser bem sucedido, ele precisa de uma liderança sólida. E se tratando do reino de Deus, a liderança sendo temente ao dono do reino, ao Senhor, ela certamente terá êxito e será vitoriosa. É o que nós vamos estudar, refletir durante esses 3 meses com essa lição maravilhosa. E na introdução dessa lição de número 1, ele fala assim: nesse trimestre estudaremos livros históricos de 1º e 2º Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel, a partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi. Perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Nós vamos refletir um pouco sobre essa monarquia divina, Deus estabelecendo o seu governo, sendo reconhecido através do reinado das mãos humanas. Deus colocando homens no trono para que a sua justiça e equidade fosse estabelecida diante do povo de Israel, que era a sua nação eleita. E essa lição ela vai tratar exatamente sobre esse período chamado Reino Unido, pelo menos os 2 reis que constituem esse momento, Saul e Davi, que foram ungidos como reis pelo profeta Samuel. Então essa lição vai estar tratando sobre esses 3 ícones da Bíblia. Agora, uma coisa interessante é que Deus, ele inspirando homens para escrever a Bíblia, ele não vai ocultar deslizes diante desses homens que foram ungidos rei, foram chamados com uma missão, porque a Bíblia não é humana. Se fosse, o homem ele tem costume de ocultar os deslizes e fracassos e só mostrar suas virtudes. Mas como a Bíblia é de origem divina, Deus permitiu e inspirou homens a descrever até os deslizes e fracassos para mostrar que somos dependentes de Deus, aprendemos lições com essas histórias e devemos recorrer às misericórdias que está ao lado do poder de Deus nos momentos de fraqueza. Então a gente vai crescer juntamente com essa lição que está maravilhosa. O tópico de número 1 fala o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Então nós aqui estamos abordando 1.1, a originalidade de Samuel, tratando aqui do seu livro. O tópico 1, subtópico 2, os personagens principais do livro. Aí nós vamos tratar aqui profeta Samuel, Saul e Davi. E o subtópico 3, o propósito de 1º e 2º Samuel.
Então essa lição ela vai se preocupar primeiro com a originalidade desses dois livros, primeiro e segundo Samuel. E ela diz assim: originalmente os livros de primeiro e segundo Samuel formavam uma só obra, assim como primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Os livros de primeiro e segundo Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel a partir de sua entrada em Canaã até o cativeiro da Babilônia. É interessante notar que na Bíblia hebraica, chamada Tanakh, esses livros eles eram um só. Primeiro e segundo Samuel se formava apenas um livro. Primeiro e segundo Reis, um livro. E nós precisamos entender que esse livro estava inserido no livro dos profetas anteriores, ou profetas pioneiros. Por quê? Porque eles tratavam da história de Israel antes do cativeiro babilônico. Então, a história que são narradas por esses livros, elas dá-se quando eles saem do Egito, durante o período de liderança de Josué, e vai até o cativeiro babilônico. Por isso é chamado profetas anteriores ou pioneiros. Para você entender, a Bíblia hebraica, chamada Tanakh, ela era dividida em três conjuntos. Primeiro era a Torá, que eram os ensinamentos, né, a lei, os 5 primeiros livros. Depois eram os profetas anteriores, né, que está incluído aqui, 1º e 2º Samuel. E depois era chamada os escritos ou escrituras. A gente vê isso muito claro quando Jesus fala, citando essa Bíblia hebraica, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 44. Ele fala que está escrito na lei de Moisés, nos escritos e nos profetas e nos salmos. Leis, profetas e salmos. Está lá a referência, você, professor, poderá abordar isso na sua aula. Evangelho de Lucas 24, 44. Então a gente olha para essa Bíblia hebraica e nós observamos que ela tinha no seu compêndio 24 livros. Hoje, através da Septuaginta, chegou até nós fazendo a divisão e temos um número de 39 livros, isso no Antigo Testamento. Acrescentou-se algum livro? Não. Os mesmos 24 que tem na Bíblia hebraica, eles têm hoje na nossa versão, na nossa Bíblia, nós evangélicos, um número de 39, que são os mesmos livros. A diferença dá-se: 1 Samuel foi dividido, 1º e 2º Reis foi dividido, e os profetas menores, que nós temos aqui 12 profetas menores, que vêm desde Osés a Malaquias, que eles eram um conjunto de um livro só na Bíblia hebraica. Por isso, tem um número de 24 livros. Agora é interessante deixar aqui para você, professor, a caso de curiosidade dos alunos, que ocasionalmente os hebreus juntavam o livro de Ruth e Juízes e o livro de Lamentações com o livro de Jeremias num só livro. Então eles chegavam a um número reduzido de 22 livros, e eles acham isso interessante por conta do número do alfabeto hebraico, a quantidade aí 22 letras desse alfabeto. Mas é a nossa mesma Bíblia aí, nosso número de 39 livros, por conta da divisão dos profetas maiores e desses livros aqui históricos, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Mas nessa lição a gente vai tratar apenas de 1º e 2º Samuel. Então, no cânon sagrado, aonde se foi reconhecido livros como inspirados por Deus, 1º e 2º Samuel sempre constou no período dos apóstolos, nos pais da igreja. Então, nós hoje entendemos que são livros inspirados por Deus. E o subtópico 2 fala dos personagens principais desse livro. Há vários personagens importantes nesses livros, mas entre eles 3 se destacam: Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, um homem segundo o coração de Deus. E é interessante nós analisarmos a vida desses homens e entendermos o diferencial que eles fizeram para a nação de Israel. Porque nesse contexto aqui, eles trazem uma mudança no cenário social e religioso. A gente entende o deslize do rei Saul por não obedecer a Deus, e essa lição vai estar tratando sobre isso, que Deus fala com ele, 1 Samuel 15, 22, é o melhor obedecer do que o sacrificar. Mas a gente olha para o profeta Samuel, é aquele que foi colocado em oração
no coração de uma mãe que era estéril e que era constantemente desprezada por sua companheira, que era uma competidora dela, chamada Penina, seu esposo Eucana. Ana sendo estéril, você conhece a história linda, que ela ora ao Senhor e o sacerdote Eli ministra para ela e diz que Deus estava concedendo o desejo do coração dela, que ela iria gerar. Ela gerou e, de acordo com o voto que ela fez a Deus, ela entrega o menino Samuel para a casa do Senhor. Então ele fica a serviço do Senhor. E é um profeta importantíssimo na história do Antigo Testamento, porque você só vai ver outro personagem que tem os mesmos atributos de Samuel, é a pessoa de Jesus. Por quê? Samuel, ele era profeta, ele era juiz e sacerdote. Então a gente só vai encontrar Jesus tendo esses atributos. Ele é juiz, ele é profeta, ele é juiz e ele é sacerdote. O texto de Evangelho de Marcos, você pode anotar essa referência aí, capítulo 6, verso 4. Jesus diz assim, que um profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria terra. Então ele está falando de si mesmo como um profeta. Moisés disse que Deus levantaria um profeta maior do que ele, apontando também para a pessoa de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 14, após a multiplicação dos pães, todos estavam atônitos e disseram, esse é verdadeiramente o profeta que havia de vir, falando da pessoa de Jesus. Então Jesus, ele é tido também como profeta, assim como o profeta Samuel. Como juiz, no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando Pedro toma a palavra após ele ver a conversão de Cornélio, o gentil, ele falando que Deus não faz acepção de pessoas, ele diz assim no versículo 42 do capítulo 10 de Atos, ele me mandou pregar que Deus o ressuscitou dos mortos e ele é juiz, tanto dos vivos quanto dos mortos. Ele está falando da pessoa de Jesus. Paulo, escrevendo a sua carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele vai falar do tribunal de Cristo. Ele vai usar o termo grego ali, bema, que era nas corridas da Grécia, no esporte, onde o juiz ficava numa plataforma julgando e observando como os competidores estavam praticando ali o esporte. Então ele fala que haverá um tribunal de Cristo, ou seja, Cristo, ele também virá como juiz. Então a gente vai ver esses atributos que Samuel tinha apenas na pessoa de Jesus. Claro que Jesus ultrapassa esses. Ele é rei, ele é senhor, ele é eterno, mas pelo menos os três atributos que a gente vê no homem, profeta Samuel, juiz Samuel, sacerdote Samuel, a gente vai ver em Jesus. E finalizando aí o sacerdócio, Hebreus capítulo 6, verso 20, diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele intercede por nós, ele também é sacerdote. Então essa lição vai tratar sobre esse personagem, com tantos atributos, escolhido por Deus para ungir os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Então, o subtópico 2 vai tratar aí desses personagens. O subtópico 3 fala do propósito desses dois livros de Samuel. E ele diz assim, o propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Sempre foi do governo, do desejo de Deus, a teocracia, o governo. Deus está governando o teu povo. Mas as nações, a gente vê isso já no livro de Juízes, a nação de Israel já desejando ser como as nações vizinhas, ter um líder que ia diante deles, ter um rei que ia diante deles. E Deus permitiu então eles escolherem um rei e eles elegem, de acordo com o biotipo, aquilo que agradava aos olhos, o rei Saul, que a Bíblia diz que ele sobressaía do ombro para cima. E agora a gente vai aprender nesse livro de Samuel, Deus também fazendo a sua escolha, na sua soberania, para ser revelado através da monarquia. Então, esse período aqui, esse propósito desses dois livros, é a transição, o momento de anarquia, onde o povo, eles não tinham Deus como referência, eles não tinham Deus como líder, como rei, né? Eles faziam aquilo que estava diante dos seus olhos, que era o seu desejo, para o período da teocracia, do governo teocrático, onde Deus agora está governando, porém,
através de homens sendo escolhidos, sendo ungidos. E nessa lição você vai poder observar essa síntese, esse comentário da revista do professor, que fala assim: anarquia, sistema político baseado na negação de qualquer tipo de autoridade. Então a gente vê isso no período de Juízes. Eles negavam qualquer tipo de autoridade, faziam o que bem entendiam os seus próprios olhos. E a monarquia teocrática é a forma de governo em que o rei e sua dinastia é escolhido por Deus, como acontecia em Israel. Então o propósito desse livro é mostrar exatamente aí essa transição. Tempo da anarquia para o tempo da monarquia teocrática. O tópico de número 2 fala da autoria e data do livro. O nome de Samuel significa nome de Deus. E aqui parece ser proposital, porque Deus agora, nesse período de transição, ele quer impregnar diante da nação o seu nome, através do profeta, juiz e sacerdote Samuel, que era um líder espiritual para a nação de Israel. E o nome que ele traz, esse significado é muito forte, o nome de Deus. Então a nação ela já começa a fazer a reflexão sobre o que Deus estava propondo para aquele período ali de crise espiritual que eles atravessaram no tempo dos juízes. E agora chegando nesse período aí dos livros de Samuel. Os títulos dos livros que levam seu nome revelam uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas, assim como outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como o autor, e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Esse fato é possível, pois de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam. Então é nítido nós observarmos aí, pelo menos 125 vezes, o nome do profeta Samuel é atribuído aí nesses livros. Subtópico 2, a data dos livros. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 930. Então, é provável aí um período de 130 anos, aonde esse livro aí ele foi escrito, foi tratado. Essa data marca os acontecimentos históricos, desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel cresceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder, provavelmente no ano de 1070. Depois de 5 anos que o sacerdote ele havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 e 970 a.C. Assim, podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é aproximadamente 130 anos. Então a gente está aqui na introdução desse último trimestre aí do ano de 2019, já entrando nessa lição maravilhosa do governo divino em mãos humanas. E aqui a preocupação esse primeiro toque, a primeira lição, é tratar exatamente sobre essa originalidade de Samuel, falar dos personagens, o propósito e autoria, título e autoria dos livros. E agora aqui tratando aí da sua data, compreendendo do ano de 1100 e 970 a.C. E o subtópico 3, ele fala da situação espiritual. Samuel cresceu em Siló, e nesse lugar praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. Então, você já conhece logo no início desse primeiro livro de Samuel a omissão do sacerdote que estava com cargo no momento, o pecado dos filhos, e ele sendo omisso, não corrigindo os filhos, eles acabaram obtendo consequências seríssimas. Os filhos morreram, a arca de Deus foi levada pelos filisteus. E é exatamente nesse contexto de decadência espiritual que Samuel cresce. É interessante que Samuel ele ouve a voz de Deus
bradando no seu quarto, enquanto que quem estava com o cargo de sacerdote era Eli. Eli já não ouvia mais a voz de Deus, e o menino Samuel ouviu Deus bradando o seu nome uma noite onde estava dormindo. Até que o sacerdote ele entendeu que era o Senhor e ensinou a ele: quando você ouvir, você diga: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então é nesse momento de crise espiritual que o sacerdote já não ouve mais a voz de Deus, que cresce o profeta Samuel, já tendo essa intimidade, esse relacionamento, essa sensibilidade de ouvir Deus. E uma vez ouvindo Deus, é a função do profeta declarar aquilo que ouve para a nação. E é exatamente com muita maestria que o profeta Samuel faz essa missão, cumpre essa missão profética nesse momento aí de crise espiritual. O tópico 3 fala teologia nos livros de Samuel. Samuel ele está preocupado com o crescimento espiritual da nação. O povo está seguindo com os olhos naturais, uma visão muito limitada e materialista, e aonde agora ele vai trazer um conserto religioso para essa nação, uma reflexão aproximando a nação da pessoa de Deus. E ele vem com esse nome forte, o nome de Deus, porque todo o povo judeu ele tem temor de pronunciar até o nome de Deus nas suas escritas. Então ele já vem trazendo essa reflexão do temor e tremor do próprio Deus, até com o significado do seu nome. Então a gente olha essa teologia nos livros de Samuel, essa preocupação do profeta em trazer a nação de volta ao crescimento espiritual. E aí fala de profecias cumpridas, subtópico 2, em busca de um rei, subtópico 3, os alicerces da dinastia davídica. Então, o subtópico 1, eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1º e 2º Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel 7:12 e 2 Samuel 17. Subtópico 2 fala em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento da nação. Por isso, ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. E ele fica triste. O próprio Deus vai consolá-lo, dizendo: eles não rejeitam a você, Samuel. Eles rejeitam a mim. Eles pedindo um rei, não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Como eu disse aqui na nossa introdução, era o desejo de Deus viver a teocracia, ele governar o seu povo. O povo agora pede um rei humano, rejeitando o próprio governo divino. E agora essa teologia dos livros de Samuel é exatamente mostrando Deus agora sendo revelado através desse período da monarquia teocrática, ungindo agora reis. A escolha do povo foi Saul, e a escolha de Deus, um homem que era segundo o seu coração. Cometeu falhas, teve deslizes, mas não se distanciou da misericórdia e recorreu ao poder de Deus nos momentos de fraqueza. Esse aí é o reinado de Davi. Então essa é a teologia dos livros de Samuel. E fechando aqui o último tópico dessa lição de número 1, tópico 4, Samuel, o divisor de águas. Então aqui vai falar do momento de crise espiritual, que é o momento de transição do período dos juízes para a monarquia. Vai falar do líder Samuel, né, os alicerces desse ofício profético, ele preservando o sacerdócio, trazendo uma estrutura e uma base espiritual no sistema monárquico. E, posteriormente, profetas mais novos herdariam esse modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo um conjunto de conselhos à casa real de Israel para os reis futuros. Com Samuel aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade do ministério é confiar em Deus e depender de seu favor. Então fica muito nítido aí Samuel trazendo um divisor de águas aí para a nação de Israel e para os reis que sucederiam. Então Samuel ele vai ungir Saul, que é a escolha do povo, ele vai ungir Davi, que é a escolha de Deus, quando o reino de Saul foi tomado e foi
rasgado. E aí tem uma visão profética desse reinado davídico, apontando para a própria pessoa de Davi, dizendo que era um reino que não teria fim. A pessoa de Davi, que ele é o leão da tribo de Judá, o rebento de Jessé, descendente aí dessa linhagem de Davi. Então essa lição está maravilhosa para você, professor, esmiuçar, trazer essa biografia, esses três personagens, mostrar seus erros, seus deslizes e mostrar a importância de, mesmo em tempos de fracasso, recorrer à misericórdia de Deus. Como dizem Lamentações, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Certamente essa lição vai enriquecer a sua vida espiritual, vai enriquecer a sua classe, seus alunos, e a sua igreja vai ser edificada no nome do Senhor Jesus. E a conclusão eu quero ler para você, que diz assim: os livros de 1º e 2º Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas, ao mesmo tempo, revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Então ela revela aqui nitidamente, nessa lição, esse conteúdo desses livros, o quanto que Deus é presente, o quanto que Deus trabalha lado a lado, o quanto que Deus deseja se relacionar com o seu povo, aquele que se chama pelo seu nome. Que Deus te abençoe, tenha uma boa aula, que Deus use você como instrumento mais uma vez, e certamente frutos serão colhidos dessa sua aula, dessa sua dedicação em ser um porta-voz das Escrituras, em ser a boca de Deus para a sua igreja. Que Deus abençoe você, professor. Medite, aprenda, cresça, que certamente Deus tem algo extraordinário para fazer em você e através de você. Então fique com essa lição, esse breve comentário aí dessa lição de número 1 dessa revista extraordinária. Graça e paz.